Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Vamos cortar e costurar uma blusa ombro a ombro com frufru para iniciante cortar e costurar comigo sem molde, com uma peça sua ou com modelagem que está abaixo na descrição do vídeo. Bem simples e fácil. Aqui eu vou cortar em miniatura com um retalho e uma mini blusa, porque o tecido é estampado, então aqui vocês vão visualizar melhor. Dobre a sua blusinha até a linha da cintura ou o comprimento que você desejar. Dobra o tecido no fio reto. Deixa espaço aqui, porque eu vou deixar 4 a mais que a blusinha para ficar bem solto. 4, passa um giz. Deixa também 4 de barra, fazer uma barra mais larga. Aqui eu vou baixar 13 e vou dobrar. Põe pezinho, tá? Pra segurar. Aqui eu vou puxar minha manga e deixar a cava costa, tá? Aqui, parte da cava é costa. E aí eu vou só passar um giz. Com mais de costura, tá? E aqui em cima vai ficar reto, com 3 de margem de costura na parte de cima. Aí aqui eu já vou tirar. Deixa sempre pezinho em cima do tecido. Aqui eu só com a mão porque é pequeno. Alfineta também que fica melhor. Tecido é musseline, tá? Ou chiffon. Crepes também é bom. Pronto, ficou certinho aqui. Alfineta para não sair do lugar. Aí você fica olhando, se tiver alguma imperfeição aqui, você vai arrumando. Dobra o tecido de novo e corta novamente. Não precisa mais da blusinha, só repete. Duas partes iguais que eu vou fazer uma vai ficar à frente e a outra parte das costas. Pronto, segurei. Aqui na frente, este aqui vai ser frente. Entra 2 na cava. Marcou, aí vai cortar terminando em nada até a parte de cima. Na realidade, você vai começar assim, ó, fininho, vai até o 2. Como esta aqui é ombro a ombro, aqui eu vou entrar 2 também. E aí eu sigo até lá, tirando 2. Que eu não vou pôr elástico na parte da frente. Aqui eu vou baixar 3 ou 4, depende quanto você quer de decote, tá? Baixa, marca, e aí vai, termina fininho até a parte de cima. Ó, você coloca, e aqui você vê, tá menor a cava, tudo.
Fez isso aqui, a parte de trás, se você quiser baixar também, você baixa ou deixa retinho do jeito que está. Dobra o tecido. Aqui no seu tecido é a parte reta aqui. Se não tiver reto, passa uma régua só para você ter esta referência. Você vai fazer um triângulo aqui, ó. Na dobra você faz um triângulo. Reto. Não é curvado, não, é reto. Aí você diz, ah, a manga não é godê? É godê, mas a minha modelagem é reta aqui. Hoje, né, que você pode fazer godê. Mas tem godê, eu já mostro. Você vai pegar a cava da parte costa, essa aqui é a frente, né? Cava costa, você vai colocar aqui. Copia. Aí aqui, ó, só faz retinho. Aí corta. Corta reta. Corta a cava certinho aqui. E aqui você corta reta. Fez isso, aqui na dobra você vê o comprimento da sua manga. No meu caso, eu estou fazendo com 15. Marca. E aí você vai pontilha até esse ponto aqui. Pronto, este aqui é o godê. Como é godê, você sempre dá uma olhada, vê se tá certinho. Quando você levanta o seu tecido, você olha se está certo. Se não tiver, ou tiver um pouquinho a mais, volta aqui. Vai acertando até chegar aqui. Pronto, está mais certinho. Aí você corta de novo a outra manga. Aí aqui é cava costa, eu entro 2 aqui. E faço a cava da frente, terminada aqui e terminada na parte de cima. Apenas um lado, tá? Aí você pode abrir. Pronto. Agora é frente. Quando é frente, você marca com um tracinho. Frente e costa. E aqui, ó, é o godê. Tá vendo? E este godê você já guarda aqui. Aí o que a gente vai precisar mais é fazer acabamento. Acabamento das costas eu deixei maior, então eu vou só embanhar. E o da frente eu também vou só embanhar, só que eu prefiro o viés, porque fica melhor, tá? Viés não, o revel. Dobra o tecido, coloca na dobra e copia o decote frente. Pouquinho da cava só, aí você retira e faz aqui uma largura de 8, 9. Aí fica assim, ó, o decote da frente. Se ficar biquinho assim, você vem e retira, não há problema. Ó, aqui. Acabamento da frente, a parte de trás eu vou embanhar. E aí fica faltando os frufrus. Os frufrus você vai cortar reto, não é viés não, tá? É tecido reto mesmo, no seu tecido. E vai cortando, tá bom? Aí o que você vai fazer é embanhar de um lado e embanhar do outro. E junta, vai emendando todas, tá? Fazendo costurinha até ela ficar longo. Aí depois a gente vai em frança.
E a alça também, tem a alça, né? Peraí, deixa eu ver. A alça é reta também, não tem segredo não. É porque eu quero mais grossinha, se você não quiser, tudo bem, mas pode fazer fininho. Mas eu deixei mais grossinho. O comprimento é de cada pessoa, tá? Se você quer mais comprido, mais curtinho. Faz a alcinha, depois você regula, tá bom? Costura e desavessa. Agora a gente vai costurar. A primeira costura, deixa eu mostrar aqui, em miniatura mesmo. Não, deixa eu pegar o grande, né? Tamanho grande, aqui, que eu já cortei. Primeira costura que você vai fazer para mim, para a gente continuar. Você vai pegar e costurar as laterais. Vai ficar melhor. Costura as laterais e faz acabamento nesta parte e esta daqui também da nossa manga. Você vai dobrar aqui, lateral com lateral, olha aqui um pedacinho, aqui com a ponta, lateral com lateral e costura e faz acabamento. As duas você faz isso, tá? E também já faz a alcinha, cadê minha alcinha? Aqui minha alcinha. É costurar e desavessar. Pronto, aqui eu já fechei as laterais, fiz acabamento e também aqui na manga. Agora a gente vai pegar aqui, na parte de cima, eu não tirei com vocês aqui, uma tirinha, tá? Não precisa ser viés não. Pra gente fazer o acabamento aqui de cima, você vai vir aqui, costurar igual um viés, ou fazer o mais fácil para iniciante, que é dobrar, colocar aqui em cima, costurar. Aí quando você costura e volta aqui, fica bonito. Do outro lado é que tem que fazer acabamento, aí você já tem que se preocupar com esse acabamento. Ou faz desta forma que eu vou fazer, costura por baixo e depois desponta. O acabamento fica melhor. Faz com 4 de largura a tirinha, tá? A minha tá até um pouquinho mais, mas eu vou dobrar. Dobra uma vez, 2 vezes, coloca em cima e costura de novo. Bem na beirinha. Aí fica com acabamento legal. Agora o que você vai fazer é colocar um elástico aqui, tá? Que eu já tenho um pedacinho, o meu vai ficar com 15, é a largura do seu braço, não é para ficar apertado, tá? É só para franzir, já que ele vai ficar relaxado, ele fica meio caído. Se você quiser deixar assim, você deixa, mas com elástico ele vai franzir e voltar, porque isso aqui fica em viés. Coloca aqui dentro. O franzido fica bem suave, bem pouquinho. É mais para segurar a manga. Pronto, agora está pronto para colocar aqui. Você vai fazer isso com as duas. A parte da frente aqui a gente já vai colocar a alça, que aí fica fácil.
Cadê? Eu já fiz uma, deixa eu achar a outra, né? Que eu não sei onde ela foi parar aqui. Pega a alça, costura e desavessa. Eu vou colocar aqui, ó, uns 3 centímetros aqui para dentro. Aí coloco o acabamento também, que é o revelzinho bem em cima, que aí fica já pronta o decote. Agora vamos colocar a manga. Esse aqui, ó, que eu já coloquei o elástico. Faz o mesmo com a outra, tá? Coloca aqui, ó, costura com costura, alfineta. E aí vai juntando a cava com a cava da manga até em cima e alfineta tudo, tá? Aqui, ó, no revel da parte da frente, você abraça a ponta do elástico aqui. Ó, aqui segura. E aí você vai costurando até a parte das costas. Alfineta bem direitinho aí. Eu já vou direto com a mão, mas vocês iniciantes, alfineta. Até alinhava, se for o caso. Essa sobra você sobe aqui em cima do elástico, abraçando o elástico também. Quando você abraça, você já dá uma dobradinha, que é pra gente fazer um embanhado. Esse ponto aqui um pouquinho, retrocesso. Aí quando você volta, ó, já fica
a manga, que é a frente, com acabamento. Aí é só esta parte de trás você vai fazer o embanhado. Como ele subiu aqui, você vai dobrar uma vez, 2 vezes aqui e passa a costura fazendo o embanhado até a outra manga aqui. Eu vou fazer a outra manga pra gente só costurar o resto. Então, eu terminei aqui, fiz acabamento na cava. Agora vamos colocar a alça na parte das costas. Você vai dobrar aqui e costurar. E aí você vem e já coloca a alça. Deixa eu ver o tamanho. Tamanho é o que você quiser. Se você coloca mais ou menos, fica com um decote bem baixo, ou você sobe um pouquinho mais. Eu não quero que fique muito baixo e também não quero que minha manga fique muito caída. Então eu vou colocar uns 21 a minha vai ficar. Vou fazer uma dobra na ponta. Pronto. Aí aqui ele está costurado na parte do avesso, aí ele vai subir e vai ter que fazer essa dobrinha aqui, ó, em cima. Aí quando ele fica aqui em cima, quando a costura do frufru vier, ele já segura. Agora, se você não quer o frufru, eu vou colocar. Se você não quer, é só passar uma costura aqui, ó, que aí ele já fica aqui, já presinho, tá? Eu vou passar a costura com frufru. Então, aqui está a alça. Eu vou colocar o frufru agora. Você vai fazer o seguinte, embanhar os dois lados. Eu já embanhei, tá? Bastante aqui. De um lado e do outro eu embanhei bem fininho. E agora eu vou... Você pode passar uma costura e puxar. Só que como é muito, né? O meu tem uns 3 metros aqui, que eu tenho bastante. Eu quero bem fofinho. Eu vou já fazer igual. Se você tiver o pezinho, coloca o pezinho e aí já vai fazendo. Eu tenho o pezinho, só que ele faz muito... o franzido não fica muito enrugadinho como eu quero. Então eu prefiro vir aqui e passar a costura direto. Bem no meio, eu vou empurrando, costurando. Eu prefiro assim. Você puxa bastante, mais que o pezinho de franzino. Ó, aqui eu já tenho mais.
Vou medir aqui, ver se está bom. Ó, tá aqui. Mas ele vai dar porque aqui ficou maior. Ó, tem bastante aqui. Por quê? Porque eu vou esticar o meu elástico e costurar. Que assim não perde a elasticidade. Você vai esticar, costurar e aí já vai dar isso tudo. Então eu não vou fechar, tá? Vou começar sem fechar. Fechar no final. Que assim eu sei o quanto que eu vou usar. Começando aqui no meio costa. Deixa um pedacinho sem costurar. Aí ele enrola pra caramba. Então você vem aqui. Nossa, falei palavrão. Nossa, acho que eu falei. Enfim, ele enrola muito, então você vai desenrolando. Que ele vira tipo um espiral aqui. E colocando em cima. Você pode passar também, que ele pode desenrolar mais. Só que quando você passa, perde esse fofinho dele, né? Ele fica amassado. Ó, aqui eu estou chegando na manga. E aí eu já vou puxar. Ó, eu puxo o elástico, coloco em cima, seguro aqui com a minha mão, os meus dedos e costuro. Estico, posiciono, seguro firme aqui. E assim ele volta o elástico e faz o frufruzinho. Vai até o final. Pronto, eu terminei aqui a parte de cima. Depois eu vou passar as alcinhas. Agora falta embanhar e embanhar a manga também. Eu vou fazer o embanhado com 1 de largura. Vou deixar um buraquinho aberto porque eu vou passar um elástico bem fininho. Esse elástico que eu tô usando, ele tem meio centímetro de largura, bem fino. Só pra segurar, tá? Eu não vou fazer apertado, é só pra dar uma leve segurada. E deixar ele um pouco mais franzidinho. Se quiser, não precisa, também deixa assim. Agora eu vou passar uma costura na beirinha. Com grampinho você vai aqui onde você deixou um buraquinho e passa por dentro aqui. Aí
você vai distribuir aqui. Lembrando que o elástico não é para ficar apertado, é simplesmente para dar um franzido. Assim você pode levantar e baixar o braço sem ter que ficar puxando a blusa. Por isso não pode ficar apertado, senão você ficar todo o tempo puxando ela. Ela tem que ficar caída, solta na sua pele. É só para ficar franzidinho. Aí você mede o elástico no seu corpo e veja se está solto. Agora costura aqui as pontas, aí fecha por aqui. Agora eu só vou embanhar aqui a manga, banhado bem fininho, tá? Que aí fica bonito. Você pode embanhar assim ou pode passar no overlock e depois virar e embanhar, que é mais fácil. Só que a overlock fica aparecendo quando ela voa. Então eu não acho interessante. Melhor embanhar dobrando 2 vezes. E tem também um jeito de embanhar, você dobrar bem fininho, passa uma costura, depois volta, dobra de novo e passa outra costura. É uma forma também de embanhar, ajuda. Quem não consegue fazer um embanhado direto em godê. Costura 2 vezes. Alinhava, também é bom. Passa ferro. Daí eu vou terminar aqui e aí a gente vai ali na mesa que eu vou explicar o porquê da manga que eu chamo de triângulo. É um godê triângulo porque, por causa do corte e o porquê do corte. Vou mostrar ali na mesa. Pronto, aqui ó, já terminei, banhei aqui as 2 manguinhas. E aqui fica o nosso godê triângulo, porque ele tem um corte de triângulo e o frufru no decote. Por que triângulo, gente? É assim, quando você corta a parte de cima em triângulo, de baixo pode ser godê. Aí ele fica com este babadinho a mais aqui na parte do ombro. Aqui no braço, já que ele está fora do ombro, ele fica aqui no braço com mais franzido do que as outras partes. É por isso que o triângulo faz, esse corte de triângulo faz o godê ficar mais bonitinho, assim que ele cai. Tá vendo? Você vai perceber isso aí quando você fizer, que fica mais godê aqui na parte em cima do braço. E fica mais bonito. E ficou assim, o elástico aqui é só para dar a franzida, não é para colar na pele, assim você pode levantar o braço e ele ficar soltinho da mesma forma. Então é isso, a costura de hoje foi bem simples. A modelagem eu vou colocar aí abaixo na descrição do vídeo para você que gosta do papel. Então é isso por hoje, espero que tenham gostado. Obrigada pela companhia até aqui. Paz e luz para todos e até o próximo vídeo. Tchau!